Família Militar Brasileira, estamos aqui com o Dr. Amilcar Fagundes, que é Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. O Dr. Amilcar acabou de terminar uma brilhante palestra aqui em Goiânia, na Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, iniciativa feita em conjunto com a Associação dos Oficiais, e contou com juristas e militares que atuam no sistema de segurança pública de todo o Estado. Dr. Amilcar, primeiro, obrigado por o senhor ter vindo, ter comparecido e pela palestra que o senhor deu aqui conosco. É sempre um prazer. O senhor veio da carreira do Ministério Público, não é Sim. isso? E lá o senhor atuou, pelo que o senhor colocou para todos nós, mais de uma década no Tribunal do Júri. Sim. Então, apesar do foco da palestra ter sido a Lei 13.491, desse ano de 2017, lei recente, vamos começar por um ponto polêmico anterior a ela. Quando veio a Lei 9299, não é, de 96, prevendo essa questão do julgamento do crime doloso praticado por militar contra a vida, né, de civil, ser julgado pelo Tribunal do Júri. E depois a Emenda Constitucional 45 de 2004, né, que também colocou essa redação no texto constitucional. No entender do senhor e para o público militar que nos assiste, houve um deslocamento da competência para julgamento e teria ocorrido alguma forma de mudança de atribuição de investigação desse crime? Bom, o texto da Lei 9299 ele é muito autoexplicativo. Ele diz que nos crimes dolosos praticados contra a vida de civil, o julgamento, o processo e o julgamento ocorrerão, primeiro a redação inicial da lei dizia que seriam processados na justiça comum. Agora a Lei 13.491 e já a emenda 45 já não falava mais na justiça comum, ela falava no Tribunal do Júri, né, que tecnicamente é mais perfeito do que nós falamos em justiça comum. Falava no Tribunal do Júri, fica melhor tecnicamente falando, né, este deslocamento da competência para o processo e julgamento no Tribunal do Júri. E esta Lei 9299 de 96, ela também fez uma modificação no parágrafo 2º do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, e lá disse que nos casos de crimes dolosos contra a vida de civis, a Justiça Militar encaminhará para a Justiça Comum os autos do inquérito policial militar. Então a norma deixou muito claro que a investigação será procedida pela autoridade judiciária militar. O que será deslocado para a Justiça Comum e para o Tribunal do Júri será apenas o processo e o julgamento. O inquérito ele continua sendo feito pela Polícia Militar. Agora, a Lei 13.491, ela veio ratificar isso. Né? Por quê? Porque ela alarga as hipóteses, pelo menos no que tange aos militares federais, as hipóteses de deslocamento da competência do júri para a Justiça Militar da União, para julgar os militares, naquelas hipóteses em que o parágrafo 2º do artigo 9º, com a nova redação, o artigo 9º do Código Penal Militar, com a nova redação dada pela Lei 13.491, ele explicita situações que fazem exceção ao deslocamento da competência para o júri. Bom, se nós entendermos que a Justiça Militar da União, ela, por força do artigo 124 da Constituição Federal, ela julga crimes militares, então, se ela julga crimes militares, esses crimes dolosos praticados contra a vida civil, naquelas hipóteses em que ela elenca, são crimes militares. E esta redação de julgar crimes militares também existe para a Justiça Estadual no artigo 125 da Constituição. Ambas julgam crimes militares e ambas definem que o crime militar será aquele previsto na lei. Qual é esta lei? É o Código Penal Militar. No seu artigo 9º define o que é crime militar. Então, a lei vem reforçar que a natureza jurídica deste crime doloso contra a vida de civil é crime militar. Apenas no caso dos militares estaduais, o processo e julgamento é deslocado para a Justiça Comum, para o Tribunal do Júri, enquanto que em âmbito federal, naquelas hipóteses que o parágrafo 2º elenca, ele é julgado pela Justiça Militar. E ainda para corroborar isso, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal, isso quando da edição
da Lei 9299, cujo relator é o ministro Marco Aurélio, e ele diz textualmente, né, essa ação foi, liminarmente ela foi julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e o Pleno, então, corrobora o que a lei diz, que a atividade de investigação nos crimes dolosos praticados contra a vida civil é da Polícia Judiciária Militar. Então, tanto no plano constitucional quanto no plano das decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem a incumbência de ser o guarda da Constituição, dito pelo próprio artigo 102 da Constituição, tem o dever de guardar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, por esta ADI, disse que a atribuição para investigar é da Polícia Militar, da Autoridade de Polícia Judiciária Militar. E recentemente, em 2015, também num recurso extraordinário de Minas Gerais, se eu não estou equivocado, o ministro Luiz Roberto Barroso veio novamente dizer que esta atribuição é da Polícia Judiciária Militar, que é realizado o inquérito policial militar, este será pela Justiça Militar encaminhado para o Tribunal do Júri para processo e julgamento. Então ficou mais uma vez corroborado pela Suprema Corte do país que esta lei é constitucional, né, e ela atribui esta investigação à Polícia Judiciária Militar. Pensar qualquer coisa fora disso é pensar ao contrário daquilo que a Suprema Corte disse. E ela tem a prerrogativa de guardar a Constituição. Não é nenhum outro tribunal do país que guarda a Constituição, não na forma da Constituição, na forma que está no artigo 2º. Também não é nenhuma outra instituição, seja ela mais nobre que for e tenha a prerrogativa mais nobre que for, não cabe a ela guardar a Constituição, cabe ao Supremo. E essa matéria o Supremo já decidiu. Perfeito. Inclusive o posicionamento do Dr. Amilcar Fagundes, ele foi corroborado, né, no vídeo que foi passado no início aqui dessa palestra, pelo Dr. José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, né, e também pelo Dr. Eduardo Cubas, né, que é o juiz federal, presidente da União Nacional dos Juízes Federais. O vídeo passou aqui exatamente nessa linha que o senhor colocou, ou seja, quanto à questão, à atribuição investigativa, não resta dúvidas com relação à atribuição ser feita pela Polícia Judiciária Militar. Está prevista na lei e o Supremo diz que a lei é constitucional. Perfeito. Agora, para que o nosso público entenda o que fazer então nos casos que o senhor sabe que acabam ocorrendo, naquele crime doloso contra a vida civil praticado por militar contra civil, se instalam 2 inquéritos. Um pela Polícia Judiciária Comum e outro pela Polícia Judiciária Militar. Há um direito fundamental estabelecido na Constituição de que um sujeito não pode ser demandado 2 vezes pelo mesmo crime. Ele não pode ser investigado pelo mesmo crime por 2 instituições distintas. Isso é o princípio processual penal do ne bis in idem. Ele não pode ser investigado 2 vezes pelo mesmo fato por 2 corporações completamente diferentes. Então me parece que uma saída possível, né, seria a impetração de um habeas corpus para trancamento de uma das investigações. Isso do ponto de vista técnico por parte daquele que se sentir vítima, né, do investigado, que está sendo investigado por 2 corporações diferentes, quando na verdade ele deveria ser investigado por uma corporação, né, do ponto de vista dele. Né, e do ponto de vista da autoridade que está produzindo aquela investigação, me parece que ela também poderia ir até o juízo para o juízo ao qual ela investiga e dizer para o juiz: olha, este crime que está sendo investigado aqui, ele tem esta natureza, então ele não poderia estar sendo investigado por esta corporação. E aí aquela autoridade judicial, então, se entender por bem, vai determinar que aquela investigação migre para quem de direito. Em que pese a falta de caráter impositivo, obrigatório, mas existe no Brasil, e isso é público, algumas recomendações até do Ministério Público, no sentido de que a Polícia Judiciária Militar deveria se abster de investigar os crimes dolosos contra a vida praticados por seus membros contra civis. O que dizer dessas manifestações e o que fazer? Bem, eu vou partir da premissa da convicção que eu tenho,
para que um determinado crime militar não seja investigado pela Polícia Militar, esta recomendação ela é inconstitucional, né, e ela é ilegal. Tá? A não ser que o próprio Ministério Público também faça a sua investigação paralela. Isso ele não está impedido, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Ministério Público também é uma instituição que pode produzir suas investigações. Mas se, eventualmente, a recomendação é no sentido de que aqueles autos do inquérito policial militar sejam deslocados para a Polícia Civil, por exemplo, esta recomendação ela é inconstitucional, porque a Constituição, no seu artigo 144, parágrafo 4º, se eu não estou equivocado, ela diz que a Polícia Civil cabe investigar as infrações criminais, exceto as militares. Então aí já haveria a primeira inconstitucionalidade. E haveria uma ilegalidade na recomendação, porque ela vai de encontro à normativa que se estabelece no artigo 9º do Código Penal, combinado com o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, que determina que essa investigação seja feita pela Polícia Judiciária Militar. Então, me parece que o Ministério Público não pode fazer recomendações que sejam ilegais, nem mesmo inconstitucionais. A recomendação é um instrumento exatamente para que determinada pessoa, determinada instituição se adeque à lei, mas não recomendar para que ela descumpra a Constituição ou para que ela descumpra a lei. Me parece que esse não é o escopo da recomendação. Perfeito. E quanto ao tema principal do evento, que é a Lei 13.491 de 2017, o senhor até fez uma observação bem interessante, ela ampliou a competência da jurisdição militar. Ela ampliou a própria conceituação do crime militar, as hipóteses de crime militar e, por consequência, as situações em que a justiça vai atuar. O senhor até citou a questão dos crimes militares extravagantes, né? Aqueles previstos em legislações. Entre aspas, né? Crimes militares, um novo tipo de crime militar, que é o crime militar extravagante, né? Ao lado do crime propriamente militar e impropriamente militar. Então, assim, singelamente, a ponto apenas para divertir a plateia, né? Se falou em crime militar extravagante, claro, não é uma nominata técnica. Mas e eu entendo que a competência, muito se fala no aumento de competência da justiça militar. Não. O que aumentou foram as hipóteses de nós termos crimes militares. As hipóteses de configuração de delitos militares. Claro, sempre dentro daquelas alíneas do artigo 9º, que define. Isso não mudou, isso continua a mesma coisa. Então, crime para ser militar, ele tem que estar enquadrado nas alíneas do inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar. Mas aumento de competência, tecnicamente falando, não aumentou. A Justiça Militar continua julgando crimes militares, né? No caso da Justiça Militar Federal, e no caso da Justiça Militar Estadual, julga crimes militares definidos em lei, que é a mesma, né? E mais as ações judiciais contra atos disciplinares. Perfeito. Até essa brincadeira da conceituação de crimes militares extravagantes é porque antigamente, né, até para quem está nos assistindo, para ser crime militar, a conduta típica prevista, não é? Sim. Ou seja, o que conceitua, o que descreve as atitudes daquele crime, não é? Ou seja, matar alguém, né, subtrair coisa alheia móvel, o ato criminoso tinha que estar previsto no Código Penal Militar. Se não tivesse previsto, não era crime militar. E agora, pela Lei 3.491, não só aquelas condutas que estão descritas, né, no Código Penal Militar, mas como é previsto na legislação penal como um todo, né? O que nos leva a uma outra pergunta, ou seja, aquelas legislações penais, né, como por exemplo organização criminosa, lavagem de dinheiro, enfim, que prevêem alguns atos específicos de medidas acautelatórias ou de medidas investigativas, como por exemplo infiltração de agente, escuta ambiental. O senhor entende que quando ampliou a conceituação do crime militar, passando a abarcar também essas legislações, esses atos que facilitam a atividade da polícia apuratória, polícia investigativa, também poderiam ser praticados pela instituição militar estadual? Isso segue, me parece, a teoria dos poderes implícitos, né? Quem dá o fim tem de dar os meios. Então, se eu alargo a nominata ali do inciso 2º do artigo 9º e digo que antigamente o crime tinha que estar descrito no Código Penal Militar e ainda assim estar enquadrado nas alíneas desse inciso 2º.
Agora, ele, além de estar previsto no Código Penal Militar, ele também pode estar previsto, como diz a nova redação, na lei penal. Entende-se essa lei, a lei penal extravagante, né? Não só no Código Penal comum, quanto nas leis extravagantes. Nós temos leis extravagantes, por exemplo, né? A lei que investiga, que define os crimes de organizações criminosas, né? A própria lei, a lei de tráfico de entorpecentes, a lei 11.343, elas não só definem tipos extravagantes, como elas têm meios de investigação próprios. Escuta ambiental, escuta telefônica, interceptação de conversas telefônicas, na verdade, ação controlada, infiltração de agentes. Ora, para que se investigue esses crimes, o legislador possibilitou à autoridade investigante que se utilize desses mecanismos, dessas ferramentas. Ora, se este crime agora, praticado naquelas hipóteses das alíneas do artigo 9º, praticado, digamos, por um policial em atividade, né, no desempenho da sua função, seria ilógico pensar que a Polícia Judiciária Militar não pudesse se valer dos mecanismos para investigar aquele crime. Porque o legislador disse que para investigar aquele crime é necessário que nós tenhamos ferramentas para investigá-lo. Quer dizer, então, eu não posso, só porque esse crime foi praticado por um policial militar, um militar estadual, ele não possa se utilizar dos mecanismos, ou federal, né? Não possa se utilizar desses mecanismos investigatórios. Então, evidente, né, que para investigar, por exemplo, uma associação criminosa de tráfico, em que um militar estadual ou um militar federal faça parte, a autoridade investigante pode se utilizar dessas medidas elencadas na lei, investigativas. Né? Perfeito. E aí partimos também para um outro ponto que gerou um debate no meio jurídico. Ou seja, ocorrendo de alguns juristas, né, afirmarem que quando essa legislação extravagante, essa legislação esparsa, prevê um foro específico para o processo e julgamento de determinados delitos, né, por exemplo, competência da Justiça Federal, né, então estariam excluídos da mudança realizada pela Lei 3.491. O senhor também tem esse entendimento? Não, claro que não. Até porque, por exemplo, vamos tomar o crime de lavagem de dinheiro, né, por exemplo. O crime de lavagem de dinheiro tanto pode ser praticado na esfera federal quanto na esfera estadual. Né? A Justiça Estadual também julga o crime de lavagem de dinheiro. Né? Então me parece que quando a Lei 13.491 ela fala em legislação penal extravagante, ela não faz nenhuma exceção. Então é toda a legislação. O que nós vamos ter que ver, evidentemente, é que só será crime militar naquelas hipóteses previstas no Código Penal Militar. Em sendo crime militar, me parece que a Justiça Militar está apta a julgar todo e qualquer crime, não somente, né, naquelas situações que seriam próprias da Justiça Federal, até porque a não ser que haja uma avocação, né, naquelas hipóteses em que se permite avocar o julgamento daquele fato, né, mas são hipóteses muito remotas que têm que ser avocadas, se não me falha a memória, pelo Procurador-Geral da República, pedido de avocação. Mas fora dessa hipótese muito remota, todas as autoridades, todos os tribunais podem julgar os delitos, desde que enquadrados na lei, como nós dissemos ali, né? Desde que enquadrados lá no artigo 9º do Código Penal Militar. Perfeito. E até para ratificar, né, esse entendimento, ou seja, tem julgados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que envolvem militares estaduais com militares federais, até um contra o outro. E aí, na hora que o Supremo definiu, falou, olha, se o crime foi praticado pelo militar estadual, a apuração e o julgamento será feito pela Polícia Judiciária Militar e pela Justiça Militar. Tem um caso até muito emblemático, né? Eu não recordo agora de cabeça o número do processo, mas o Supremo já decidiu, inclusive com um militar estadual do Rio Grande do Sul, onde eu atuo, que um militar estadual teria desrespeitado um oficial das Forças Armadas. E nesse desrespeito ao oficial das Forças Armadas, a Justiça Militar da União avocou para si o julgamento. E este militar estadual foi julgado na Justiça Militar e foi condenado. Depois de condenado, ele impetrou um habeas corpus, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, ou não recordo agora se ele chegou a ser condenado,
mas ele impetrou um habeas corpus, esse habeas corpus chegou no Supremo Tribunal Federal e determinou que esse caso viesse para a Justiça Militar do Rio Grande do Sul para julgar o seu militar, que esse é da competência. Muito embora o agente passivo fosse um militar da União. Mas a competência da Justiça Militar, e a competência constitucional, né, a competência da Justiça Militar do Estado é para julgar os crimes militares praticados pelos militares estaduais. Então, se aquele crime for enquadrado como militar e for praticado por um militar estadual, a competência é absoluta da Justiça Militar do Estado. Exatamente. Por ser resguardada pela própria Constituição Federal, como você colocou. Absoluta do ponto de vista constitucional. 125, 144, parágrafo 4, assim por diante. Bom, com relação agora aos questionamentos de inconstitucionalidade, não só, como o senhor colocou a respeito da ADI que a DEPOM impetrou, mas também tem um outro aspecto de inconstitucionalidade que está sendo comentado, que é com relação ao veto que o presidente Michel Temer fez no artigo 2º. Ou seja, o artigo 2º, ele previa uma cláusula de vigência que ia até dezembro de 2016. Né? E aí o presidente vetou, mas o projeto, assim, ele virou lei em outubro de 2017. Né? Ou seja, olha a diferença. Então ali já dá a entender uma vontade do legislador diferente do que estava no artigo. Né? Mas o que está sendo falado é que quando o presidente vetou o artigo 2º, ele teria legislado, tornando uma norma temporária de caráter permanente. Como o senhor entende essa situação? Bom, em primeiro lugar, que o projeto de lei, ele era para a redação original, era até dezembro de 2016. Tá? E aí, esta emenda que tornou para 2017 foi uma emenda, se não me engano, de plenário, ou algo do gênero, assim, né? Foi uma coisa de plenário, senão não teria sentido aprovar uma lei que teria vigência, aprovar uma lei em 2017 que teria vigência até 2016. Né? Do ponto de vista, ela se estendendo até o dia 31 de dezembro de 2017, nós estaríamos quase com a vigência dela terminando. Então, ela teria sido feita uma lei para vigorar por apenas 2 meses. Quer dizer, isso do ponto de vista lógico, né, me parece que é inadequado, né, se fazer uma lei temporária com vigência de 2 meses. Quer dizer, praticamente nenhum, eu não tenho lembrança de que algum crime desses que houve a extensão, né, houve essa exceção ao júri para os militares federais, eu não tenho notícia de que nesse período tenha havido qualquer um desses crimes aí. Quer dizer, praticamente a lei chegaria em 31 de dezembro sem nenhum caso. Quer dizer, seria uma coisa completamente ilógica. Né? Exatamente. Né? E até porque a ideia inicial era o que? Era salvaguardar a atividade dos militares federais quando atuando naquelas situações elencadas, principalmente aquilo que se chama de GLO, né, de Garantia da Lei e da Ordem. Né? E, salvo engano, esta vigência temporária ela foi objeto de emenda depois. Né? Ela não estava na redação original. Não, de fato, ela não estava na redação. Ela foi incluída na Constituição de Justiça. Exatamente. E até a Federação Nacional de Oficiais, né? Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, CNCG, que tem a assessoria, acompanha permanentemente essa atividade no Congresso. Né? Ou seja, nós acompanhamos esse trâmite, e quando o ofício foi encaminhando o projeto à sanção, a nossa assessoria entrava em contato com a Secretaria da Mesa. Eles falaram, olha, como é que eu tenho 2 cláusulas de vigência? Eu tenho uma cláusula de vigência no artigo 2º, até dezembro de 2016, e uma cláusula de vigência no artigo 3º, excelente vigor da sua publicação. Ou seja, quando a gente pega a Lei Complementar 95 de 98, que trata da técnica legislativa, ela trata no artigo 3º de como se compõe o projeto. E no inciso 3º fala da parte final. E a cláusula de vigência está no singular. A cláusula de vigência. Ou seja, ocorreram 2 cláusulas de vigência ali, então naturalmente... E ela foi objeto de uma emenda, né? Exatamente. Essa cláusula temporal foi objeto de emenda, não fazia parte do então, assim, foi uma correção ao texto. E seria uma incoerência, porque os militares federais estariam com a Justiça Militar da União estaria com aquela competência por 2 meses, e depois se houvesse um outro emprego das Forças Armadas, por exemplo, no ano de 2018, não haveria aquela... Seria uma situação meio esquizofrênica. Assim, como disse o presidente nas razões do veto, né? Ele falou assim, olha, criaria um absurdo de ter quase que um tribunal de exceção. Exatamente. Durante um período eu vou ter esse caso aqui. Aí sim, configuraria um tribunal de exceção. Não era essa a ideia inicial, né, de
legislou nesse sentido. Como o senhor colocou, né? Se a intenção do legislador fosse que valesse até dezembro de 2016, ele não teria levado a sanção presidencial no final de 2017. Ou seja, ficou claro ali que a intenção era tornar uma norma permanente, não houve nenhum ato de legislação por parte do presidente. Com relação às súmulas do STJ que tratavam do tema, automaticamente estavam superadas. Elas agora estão superadas. Perfeito. Tem um projeto que foi protocolado ontem pelo deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal. Ele está alterando o Código Penal Militar e o Código Processual Penal Militar. E ele prevê, no primeiro ponto, vamos para o mais polêmico deles, né? Ele prevê a possibilidade do Tribunal do Júri ser realizado no âmbito do foro militar. O senhor enxerga uma viabilidade constitucional para esse projeto? Na verdade, a Constituição fala que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo júri na forma que dispuser a lei. Né? Mais ou menos assim a redação da Constituição. Então, a lei é que vai definir onde nós teremos Tribunal do Júri. Hoje, a lei define que nós temos Tribunal do Júri na Justiça Federal, e nós temos Tribunal do Júri na Justiça Estadual, na Justiça Comum. Né? A Justiça Comum é composta pela Jurisdição Federal e Jurisdição Estadual. E as justiças especiais são as demais, a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Do ponto de vista constitucional, eu não vejo nenhum impeditivo, desde que seja por lei, que se determine, por exemplo, um tribunal do júri na Justiça Militar. Até porque nós não teremos muita diferenciação, né? O presidente vai ser um juiz togado, que é o juiz de direito, né, do juízo militar, composto por jurados, comum do povo. O que eu não sei se, do ponto de vista prático, se isto não seria, digamos assim, um dispêndio a mais de recursos, né, para montar aquele tribunal, quando que o Tribunal do Júri poderia, o Tribunal do Júri existente hoje, poderia, como já faz, né, julgar os militares. O julgamento, em tese, seria, me parece, exatamente o mesmo. Um juiz togado presidindo, 7 jurados do povo decidindo. Né? Nós já temos essa estrutura hoje. Né? Então, do ponto de vista assim, da conveniência, bom, teria que se avaliar se era. Agora, do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhum problema. Né? Desde que houvesse a intenção do legislador no sentido de criar um júri lá na Justiça Militar. Quer dizer, vai ser exatamente o mesmo júri, vai seguir as mesmas regras, muito provavelmente, do Código de Processo Penal comum, né? As regras do júri, e estabelece esse júri lá na Justiça Militar. Não vejo, do ponto de vista constitucional, nenhum problema. Então, ou seja, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime doloso contra a vida civil, ou seja, mas sem atrelá-lo a nenhuma justiça. Não atrela nada. Nas hipóteses da lei, quem tem que definir é a lei. Perfeito. Outro ponto alterado por esse projeto é com relação à Lei 9.099. Sim. O senhor até citou aqui na aula do senhor um exemplo da viatura dirigida por um policial civil e outro por um policial militar, que ambas causam lesão. Ao policial civil se aplica a previsão da Lei 9.099, mas ao militar não. Esse projeto, ele altera esse dispositivo do artigo 90A da Lei 9.099, que veda. Agora o senhor entende que mesmo sem essa alteração, poderia aplicar a Lei 9.099? Nós temos o entendimento no Tribunal do Rio Grande do Sul de que a Lei 9.099 ela não permite aplicação, né, na Justiça Militar. Então, hoje, nós não aplicamos. Mas agora, com digamos assim, o alargamento dos tipos penais, nós vamos abranger essa situação que o senhor acaba de colocar, né, que são os delitos culposos praticados no trânsito por uma viatura militar dirigida por um militar estadual. Hoje nós teremos essa situação. Tá? Então, me parece, e a própria lei 9.503, que é a lei dos crimes de trânsito, ela determina a aplicação das medidas despenalizadoras. Então, me parece que nós vamos ter que rever essa questão, né, da impossibilidade, sob pena de nós estarmos cometendo aí, digamos, um afronto ao princípio da proporcionalidade, né? De tratar duas situações exatamente iguais de forma diferente. Ou seja, então nós vamos ter que repensar isso. Então, pelo menos como o projeto apresentado prevê, ou seja, os crimes militares, pelo menos os impróprios, né? Aí, com certeza, me parece que seria ótimo se o projeto fosse aprovado nesse sentido, né?
de salvaguardar, me parece, a essência do militarismo, né? São aqueles delitos que são praticados propriamente pelos militares e que eles vão ao encontro dos valores militares. E naqueles em que os valores militares não são arranhados de uma forma, pelo menos da mesma forma que são os crimes militares próprios, que é o caso, né, da viatura, do militar que causou lá uma lesão corporal culposa. Ele não teve a intenção, ele agiu por uma falta de dever de cuidado. Então, quer dizer, me parece que este fato, este delito, ele não arranha os valores militares da mesma forma que os crimes militares próprios arranham. Então, nesses casos, me parece que seria possível, né, uma mudança legislativa para se poder aplicar a Lei 9.099 naquelas medidas despenalizadoras. Perfeito. Então, assim, nós podemos concluir reconhecendo a grande validade da Lei 13.491. Como disse o presidente da Associação dos Oficiais de Goiás, Coronel Alessandri, ou seja, é o fim, em parte, de um sistema de sobreposição de polícias. Com certeza. Né? Como disse o doutor Eduardo Cubas, como disse o doutor Robalinho, se os próprios juízes investigam os juízes, os policiais federais, os civis, e não é tido como corporativismo, porque o MP fiscaliza os federais investigam os federais, os policiais civis investigam os policiais civis, os juízes investigam os juízes, os promotores investigam os promotores. Então, isso não há nenhuma desproporcionalidade, que os militares investigam os militares. Aliás, esta é a regra. Exatamente, como o senhor bem colocou, inclusive no julgamento, no processo de julgamento, daqueles crimes praticados por militares em que a vítima for civil, quem processa e julga singularmente é o juiz de direito, não são os próprios pares que julgam os militares. Então não é que se fala em corporativismo. Não, claro que não, porque muito se fala, né, que o deslocamento da competência agora do delito de tortura vai gerar um corporativismo. Mas de que forma que vai gerar um corporativismo? Hoje, antes da nova lei, o delito de tortura era julgado na justiça comum por um juiz togado, singularmente. O recurso era analisado pelo tribunal. Agora, por exemplo, pegando o caso aqui de Goiás, né, quem vai julgar é o juiz singular da justiça militar, que aliás é da mesma carreira da justiça comum. Então não há que se falar em corporativismo, não é mesmo? Com certeza não. Bom, então para concluir, agora nesse debate sempre que falam, né, eu falo, olha, vamos reconceituar o crime, naturalmente virão mais processos, mais investigações, o que é positivo sobre o ponto do fim da sobreposição de instituições, como foi colocado, mas também surge o debate de algumas dificuldades que vão surgir, olha, essa demanda, olha como é que vai colocar isso, olha como é que vai fazer, vai ter que investir aqui, vai ter que aumentar ali, ou seja, como se outros setores também não enfrentassem igual dificuldade, claro. E como se não fosse algo positivo a ser superado, afinal das contas, que nem quando a gente brincou um pouco mais cedo, né, na conversa, até lembra aquela história bíblica, né, de Moisés, quando libertou o povo da escravidão. Sim. Saiu, olha, que quando estava passando pelo deserto, bom era quando eu estava lá na época, que eu tinha comida, que eu tinha água, agora estou com dificuldade, mas não enxerga a liberdade que está logo mais à frente, né? Me parece que é uma mudança de paradigma, né, e que ela sempre gera, toda mudança de paradigma ela gera um desconforto no início, né, até porque o ser humano ele tem aquela máxima de resistência à mudança, ele não aceita muito bem, isso é da própria essência do ser humano, mas daqui um pouco lá na frente ele viu que aquilo era para melhorar mesmo, né, para dar mais agilidade. A justiça militar, ela sabidamente é uma justiça mais rápida, né, ela é eficaz, ela é mais rápida, ela julga de forma mais rápida, e para um indivíduo que porta uma arma, né, e que tem autorização do Estado, inclusive para matar, e atua diuturnamente na rua, se ele não tiver um julgamento rápido, um julgamento eficiente, aí nós podemos a longo prazo ter um problema sério nessa força armada, né? Então só tenho a concluir agradecendo o senhor por ter vindo aqui novamente, ter colocado todo esse conhecimento, a experiência do senhor como promotor do júri, agora magistrado do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Nós temos a agradecer pela colaboração que o senhor fez. Agradeço. E agradecer também a Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, Coronel Frota. Agradecer ao nosso presidente da Federação Nacional de Entidades Oficiais, a FENEM, Coronel Marlon, porque o próprio chegamos ao Dr. Amilcar por meio de um encontro nacional realizado pela FENEM. Ao presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, Coronel Nunes, pelo apoio que também vem dando a essa causa, e com certeza esse caráter itinerário do senhor continuará.
continuará. Pois A é. causa é grande, a gente precisa. A causa é boa. Então tá bom, seja de bons Vamos exemplos. lutar o bom combate, né? Então é com essa mensagem que a gente se despede, agradecendo pela atenção e pela vinda do senhor. Muito obrigado.